Saudações a todas, todos. Nosso assunto de hoje, nós chamamos de Brasil Colônia, parte 3, é sobre, basicamente, a expansão territorial no Brasil, a partir aí do final do século XVI, século XVII, em especial, século XVII, portanto, 1600 a 1700. E vamos aí falar sobre alguns aspectos sobre o que motivou, né, essa expansão territorial, as condições que provocaram, né, essa expansão territorial no Brasil, porque bem sabemos que o Brasil, colônia brasileira, né, colônia do Brasil, colônia portuguesa do Brasil, ela era limitada ali no seu território pelo chamado Tratado de Tordesilhas, uma linha vertical, né, pegava aí da região Nordeste, lá do Ceará, do Maranhão, e descia até a região de São Vicente, sul, litoral sul ali de São Paulo, né? Então, aquela linha vertical, sentido norte-sul, né? Sul-norte. E o que significa isso? É que a partir daí desse momento é vergado, né? É dobrada essa linha, quer dizer, a linha reta se dobra, né? Porque o Brasil adentra para o oeste, né? E expande as fronteiras, mais do que dobrando o território da colônia portuguesa. Tudo isso se deve a alguns fatores, não é isso? Percebemos aí por que o Brasil quebra o tratado, os portugueses quebram o Tratado de Tordesilhas e avançam em território que supostamente, ou segundo os acordos daquele tempo, eram espanhóis. Primeiro, porque a Espanha estava muito mais preocupada com a sua região produtora de metais preciosos, interior da Bolívia e do Peru, né, na Argentina, as minas de prata, né, no México, lá com, né, a exploração daquela sociedade. E essa região oeste, nós chamamos do Brasil, uma região de mata, e que mata densa, não é isso? A região amazônica, matas até hoje, né, de floresta da Amazônia. Estamos cortando e queimando ela, mas está lá, né? Difícil acesso, mas o interesse dos espanhóis é o outro lado, né? Com a União Ibérica também, quando Portugal passa a coroa portuguesa para a coroa espanhola, e fica isso durante 60 anos, né? Não é? Passou e ficou um mandato presidencial, foram muitos anos. Esses portugueses, mesmo que não reconhecendo a autoridade espanhola, vão aproveitar também esse tempo de dizer que havia uma unidade ali, de que a colônia pertencia a todos, à Espanha, né? Com os portugueses, está todo mundo ali junto. Também aproveitaram e adentraram, né? E ocuparam com população, né? Ocupar para não perder. Então, além dessa macroconjuntura, por assim dizer, né? Na região amazônica, isso ocorre, na região sul, a mesma coisa. Foram importantes o jesuitismo, as missões jesuíticas, o gado, a expansão da pecuária, e a atividade bandeirante, que tinha duas preocupações, né?
Interessante. Primeiro, criar uma nova fonte de renda, nós vamos falar isso daqui a pouco, fonte de riqueza para esses desbravadores, essa população, especialmente da região da capitania de São Vicente, né, que era caçar índios para mão de obra escrava, para ser vendidos como mão de obra escrava, e a busca dos metais preciosos. Ou chegar lá na região produtora do centro do continente americano, né, na região do Potosí, as minas do Potosí, da Bolívia, ou encontrar aí no meio do caminho o ouro, a busca do ouro também, o ouro e prata. Né? Vou compartilhar aqui um PowerPoint para nós e seguirmos nosso roteiro. Correto? Então tá lá. Ó. Brasil Colônia, parte 3, contestação do Tratado de Tordesilhas. Então vejam. Antes da gente entrar na pecuária, falar para vocês do jesuitismo, que foi muito importante. Não, mas está aqui o jesuitismo, daqui a pouco a gente fala. Então, iniciamos pela pecuária. A pecuária, gente, ela se torna uma atividade subsidiária, vamos dizer assim, de suporte, de sustentação à atividade principal, que é a produção do açúcar para exportação. E aonde está concentrada essa produção de açúcar? Né? Os grandes engenhos na região Nordeste, na parte litorânea da região Nordeste. Aí, do litoral da Bahia, né? Nem é litoral sul, ali do Recôncavo Baiano, região ali de Salvador, pouco abaixo de Salvador, para cima, né? Indo para o sentido norte, né? Até a região aí do Rio Grande do Norte. Então, ali está o Brasil, colônia do século XVI, do século XVII. Então, essa criação do gado, é uma economia de subsistência, por quê? Porque ela é uma economia para o mercado interno. Isso, ela é uma atividade econômica voltada não para exportação, mas para sustentar, né, essa produção para exportação, dar suporte a ela. Então, a criação é nos engenhos, os engenhos lá tinha a sua criação, um pequeno gado, naturalmente, pequeno rebanho de gado bovino, de gado equino, né? Chama assim, todo mundo, né? Bois, vacas, cavalos e éguas. Para o transporte no engenho, transportar mercadorias, indo e vindo, né? Os carros de boi, né? E para alimentação, é isso? Alimentação do dia a dia, né? Então, criavam esse rebanho para isso. Ora, naquele tempo, você não tinha cerca, não tinha cerca de arame. Não existia arame para você cercar. Esse gado era criado ali solto. E muitas vezes destruíam aquelas plantações, né, de cana. Né? Então, isso criava um certo problema. Imaginar você fazer cerca de pedra, segurar esse animal. Né? Existe, né? Então, você pega, por exemplo, a Carta Régia de 1701, que a coroa portuguesa proíbe a criação de gado no litoral, aí, uma distância de 100 quilômetros. Sabe? Falam em léguas, 9 léguas, não sei o quê. Né? Por quê? Porque é uma região para a produção da açúcar, da cana, né? Nos engenhos. Então, e o gado é obrigado a sair dali. Mas ele é uma economia extremamente importante para o cotidiano da vida colonial. E não só a carne, não só o transporte, a alimentação e o transporte, mas toda a indumentária que você usava, que era usado, o couro do gado para tudo. Mesmo você fazer vestimenta, você fazer cintos, fazer montarias, fazer embornais. Né? Então, era uma atividade fundamental. Então, começa esse gado a trabalhar com o extrativismo salineiro, o que nós chamamos isso? Né?
utilizados para você carregar ali o açúcar, o sal produzido no Rio Grande do Norte, né, nas salinas, e espalhar pelo Brasil. Utilizado muito esse gado para transporte, né? E na alimentação, os caras descobriram, né? Desenvolveram a famosa carne de sol, que é muito famosa no norte do Brasil, né? No Nordeste, né? O Nordeste, então, é famosíssimo. A famosa carne de sol. O Nordeste tinha carne seca, que era uma carne que tinha uma durabilidade muito grande, muito maior, né? Então, você poderia também aí espalhar, né, para o restante da colônia. Se tornou uma atividade muito lucrativa nesse sentido, né? Então, o gado adentrando ali a região da Caatinga, né, o interior, não competindo com a cana-de-açúcar, vai propiciar aí o surgimento de uma classe de trabalhadores de mão de obra livre. Sim, tem como o criador de gado entregar isso na mão do escravo. O escravo monta ali no seu cavalo, atrás do gado, e não volta mais, ele vai fugir. Então, é uma atividade econômica cuja base, né, foi a mão de obra livre, especialmente os índios, né, e os mulatos foram os que mais se adequaram, porque conheciam a região, né, as condições de relevo, de vegetação, né? Esses mulatos, que não eram nem tratados como escravos, nem como homens livres, também vão se adaptar muito bem, fortes, né? Então vai surgir aí a figura que nós hoje cantamos em prosa, em verso, né? Que é o boiadeiro, o vaqueiro, não é isso? O fazendeiro, o dono da fazenda de criação de gado, hoje o grande pecuarista, não é mesmo? Né? Então, feito isso, um mercado, né, essa produção voltada para o mercado interno. Olha vocês aí, ó, o gado, né, bovino no sul. Vamos falar, quando nós falarmos do bandeirismo adentrando ali de São Paulo, descendo para a região sul, e ali iniciando, né, a grande produção de gado. Cearenses é que levaram para o Rio Grande do Sul a técnica de produção do charque, da carne de sol, chamada de charque, lá pelos gaúchos, né? E que se torna as atividades econômicas mais fortes daquela região. E no entorno dessa atividade vão ter fatos importantíssimos da história brasileira, né? Além de criação do gado moar, né? O burro, a mula, a mistura ali do jumento com, com a égua, né? O equino, com o moar, surge um híbrido ali, que é a mula e o burro, que são, que são duas criaturas assim, extremamente fortes, né? Que foi utilizada demais no transporte nas atividades da mineração no século XVIII. Esse gado moar, ele transportou o Brasil. Se hoje nós temos uma plataforma de transporte baseada na rodovia, né? No sistema rodoviário, nos caminhões, aquele tempo foi tempo do burro e da mula, né? Começa-se uma produção de búfalos, começa, inclusive, pelos jesuítas, na região da Amazônia, importam isso das Guianas, e ali cria, e hoje a maioria do gado por lá é essa, né? Então, a pecuária, aonde vai o gado, vai o vaqueiro, né? Vai adentrando, né? Constituindo a sua pequena fazenda, né? Conquistando terras e assim por diante. Então, o gado foi fator preponderante para o adentramento, né? Bom, aí as drogas do sertão. O que são as drogas do sertão, gente? É uma atividade extrativista que se deu na região da Amazônia, não é isso? Então, a Amazônia
pelos espanhóis estarem preocupados lá com a região do Peru, do Alto Peru, né? Do Reino do Peru, a exploração do ouro e da prata ali na região do Peru e da Bolívia, hoje, né? Os portugueses com a produção de cana aqui e o açúcar na região Nordeste. Essa região amazônica ela começou a ser palco de visitação de muitas expedições estrangeiras, né? Holandeses, ingleses, né? São olhar atento, é uma região que estava abandonada, né? Embora já houvesse ali missões, algumas missões jesuíticas. Mas o que vai tornar essa região amazônica uma região, e aí é você contestar de fato, extinguir o Tratado de Tordesilhas, né? É a expedição de Pedro Teixeira de 1637 a 39, quando ele adentra o Rio Amazonas, vai até quase, né, o Peru, lá nas nascentes do Rio Amazonas, e, e ali, de fato, ele vai, né, deixando vilas e finca a bandeira, por assim dizer, portuguesa naquela região. Toma aquela região, que posteriormente os espanhóis não vão contestar, porque já vai haver uma ocupação portuguesa naquela região, né? Então, tudo isso para o extrativismo das chamadas drogas do sertão. Porque ali se descobriu especiarias de grande valor, né? Eu cito aí para vocês algumas delas, né? Nosso livro. Já até citei na nossa aula anterior, né? Mas você tem aí coisas interessantes, né? Ó, cravo do Maranhão, canela, castanha do Pará, cacau, urucum, tabaco, salsa parrilha, resinas, sementes oleaginosas, essências para perfume, né? Então, isso de grande valor. E quem vai fazer essa exploração é a Companhia de Jesus, os jesuítas. Então, conseguem, né, autorização da coroa portuguesa para monopolizar essa atividade. Eles que, naquela conversão dos índios e nativos, né, e esses índios conheciam essas drogas todas, a mata, né, eles vão, né, se converter aí pelos jesuítas ao cristianismo, né, e vão ser a grande mão de obra para o extrativismo dessas drogas do sertão. O que vai gerar alguns conflitos interessantes, nós vamos falar aí ainda, né? Ora, entendi os jesuítas que trabalhar com esse trabalho servil, essa mão de obra servil indígena, rendia lucros expressivos, né? Então, aponta aí de primeira metade do século XVIII, o Marquês de Pombal expulsaram os jesuítas de todas as colônias portuguesas, com a ideia de que os jesuítas tinham tanto poder quanto o poder da coroa. Afinal de contas, os jesuítas tinham poder espiritual, poder educacional, né? E se adaptavam muito bem às relações com os povos nativos. Então, gera daí essa proibição da escravização dos índios na região norte, embora seja escravizado também, né? Mas oficialmente a coroa não tem uma legislação que introduz esse tipo de mão de obra compulsória, escrava nos indígenas. Até porque também a atividade do tráfico negreiro era muito lucrativa, então interessava muito mais você ter essa atividade do tráfico negreiro africano do que você escravizar
indivíduo aqui que não trazia esse aspecto econômico. Mas, como mão de obra servil, foi fundamental para a exploração dessas drogas do sertão. Então, está aí colônios versus missionários. Muitos atritos surgiram nessas relações, né, desses jesuítas com a extração das drogas do sertão e os colonos também querendo essa extração, né? Então, o governo português cria, em 1682, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, né? O Brasil, nessa época, foi dividido, nós já estamos aí com a coroa portuguesa, né, voltando a ter soberania sobre a restauração da monarquia portuguesa, né, com a Casa de Bragança. Divide a colônia em dois estados, por assim dizer, de administração, né? Embora estejam elas submetidas ao governo geral, mas esse governo geral muito mais aí figurativo, né? Então, o estado do Rio Grande, que vai aí do Recôncavo Baiano até o Rio Grande do Norte, e o estado do Maranhão, que vai do Maranhão à Amazônia, né? Ali para frente, ao Grão-Pará, por assim dizer. Depois o Grão-Pará vai se tornar um grande centro, também administrativo, né? Cidade de Belém, justamente por causa desse comércio das drogas do sertão. Então, cria a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, justamente para poder legalizar aquelas relações conflituosas entre aonde ia a atividade dos colonos e aonde ia a atividade dos missionários religiosos. Mas 2 anos depois, essa companhia, num dia que veio, né, os Beckman, os irmãos Beckman, né, se insurgem contra os missionários e são, né, tentam expulsar lá, junto com senhores produtores, senhores de engenho, fazendeiros, etc., né, expulsar esses missionários daquela região. E a coroa portuguesa os reprime com grande violência, né? Então, forca lá a moçada e continua os missionários com a primazia. Bom, mas tudo isso, as drogas do sertão foram importantes para o adentramento ali da região amazônica, né? Consequentemente, povoamento e ocupação. Outro fator decisivo para a expansão territorial foram os bandeirantes, né? Quem é o chamado desses bandeirantes, né? Então, a capitania de São Vicente, que foi o primeiro centro de povoamento no Brasil, né? Lembra que nós falamos isso? O Martim Afonso de Souza chega lá, né? 1530, 30 e poucos, né? Com a missão da coroa portuguesa de montar assentamentos, então, povoamentos, né? Primeiro povoamento oficial no Brasil é a Vila de São Vicente, né? Depois a Vila de Piratininga, hoje cidade de São Paulo, são as duas primeiros centros de povoamento no Brasil, né? Antes disso, não, antes disso você tinha aqueles fortes, etc., mas não é lugar de assentamento. Agora não, chegaram aí populações, né, de todas as atividades para montar cidades mesmo, povoamento. Essa capitania de São Vicente, ela ficou isolada, ao contrário do Nordeste, que a primazia foi no Nordeste e a cana por lá se desenvolveu, né, a produção açucareira. Aqui, na região sul aí de São Paulo, hoje, né, na região de Santos, São Vicente, Santos, São Sebastião, Guarujá, né, a região ali, a cana, embora comece ali os grandes engenhos, também não prosperou, tal como no Nordeste. E uma região que ficou isolada do eixo econômico colonial, que era só no Nordeste. Então, para vocês terem ideia, chegava aí um navio por ano, vindo de Portugal, a trazer roupas, víveres,
manufaturados, etc. E levar alguma produção, e não levava nada, né? Então, essa população daquela região foi uma população empobrecida e tiveram que desenvolver atividades para a sua subsistência. Eram chamados os vicentinos, né? Então, esses vicentinos vão sair ali na cola do ouro, né? E conseguiram algum ouro naquela região ali litorânea, assim, um ouro de aluvião, né? Na Batalha ali, né? Nas beiradas dos rios, conseguiram inexpressivo, né? Em relação à produção em larga escala, mas conseguiram alguma coisa e vão descendo para o sul, né? Na região do Paraná, ali vão fundar, né? A vila hoje a cidade de Curitiba, Paranaguá, né? Para o sul, chegando à região de Santa Catarina, a Vila do Desterro, né? Hoje a cidade de Florianópolis. Vão fundar ali uma série de... E vão fazendo o quê? Vão avançando pelo território espanhol, por assim dizer, né? Mas também os espanhóis não têm tanto interesse, porque os espanhóis estão na região do Prata, né? Preocupados ali com aquela região do escoar do Rio da Prata, né? Para poder... Você entrava ali pelo Rio da Prata, o Rio Paraguai, e chegar lá nas regiões produtoras do Potosí, da Bolívia, etc. Então, eles estão preocupados com aquela região. Então, ali no sul do Brasil, na região do Paraná, Santa Catarina, ali foi uma região que os bandoleiros, né, foram adentrando e levando gado, né, e constituindo as suas plantações, as suas roças, e criando gado, e foram adentrando e combatendo, e aprisionando o índio, né? Que aí, se lá no norte e nordeste, a escravização do índio teve uma oposição da coroa portuguesa, uma oposição da Igreja Católica, ao contrário, né? Ao contrário, no sul, vamos dizer, região de São Paulo, né? Do sudeste e do sul, isso foi uma atividade corriqueira, né? Escravizar os índios, né? Então surgem ali esses grandes desbravadores, pessoas que saíam com as suas milícias, por assim dizer, verdadeiros exércitos formados por índios catequizados, né? Por escravos livres, né? Portugueses, populações empobrecidas de homens, e saíam adentrando, né? Escravizando os índios, né? E eram contratados lá no Nordeste, inclusive por grandes fazendeiros, pelos senhores de engenho, para combater os quilombos, combater indígenas rebelados, né, tribos rebeladas, né, o chamado ciclo do sertanismo de contrato. Você destaca a figura de Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho, sujeito foi contratado lá pelo governo colonial para poder combater Palmares, é o quando que extinguiu o quilombo dos Palmares. Então, eram contratados, saíram de São Paulo e foram para lá, né, combater isso. Então, homens muito bravios. Né? Até que em 1695 descobre-se ouro em Minas Gerais, 7 anos depois em Goiás, já no final do século XVII. Então, portanto, o Brasil vai começar uma nova, porque esse ouro é descoberto em Minas Gerais. Não foi aquela pequena quantidade de ouro ali na região ali litorânea do sul. Agora não, é o ouro em larga escala, que vai configurar uma nova atividade, um novo olhar da coroa portuguesa para a colônia brasileira. É um assunto para nós tratarmos depois. A fundação da nova colônia de Santíssimo Sacramento em 1608, isso é interessante, tá, gente? Porque Portugal tomou a região ali de Montevidéu, né, e ocupou aquela região e montou uma colônia nova ali, colônia de Santíssimo Sacramento. Naturalmente, em 608,
os espanhóis também vão grilar com aquilo e vai entrar num eterno conflito, né? Ali de guerras. Então, é uma região que o tempo inteiro ela viveu sob conflito entre espanhóis e portugueses. A questão, então, da expansão territorial, nós falamos dos tratados e limites, né? Você tem o Tratado de Lisboa, que Lisboa devolve a região do Sacramento para Portugal, mas obtém parte ali da região sul, o Rio Grande do Sul, os Pampas. O Tratado de Utrecht, que é com a França, na delimitação das fronteiras do norte, da Guiana Francesa com a Amazônia brasileira. O Tratado de Madrid, que rege sobre aquela região sul, né? Ali delimitando as fronteiras do Rio Uruguai. Para leste é português, para oeste é espanhol, né? Já de 1750. O Tratado de Santo Ildefonso, que os espanhóis ocupam de novo a região leste do Rio Grande do Sul, chamados Sete Povos das Missões, né? Tem um filme muito interessante para a gente assistir sobre essa relação de tratados e fronteiras ali, que chama As Missões. Guardem esse nome, né? Trata daquela região ali região do Sacramento, né? De Sacramento. Sacramento não é aqui perto da gente em Araxá, não. Sacramento lá no sul, né? E então, esse tipo, vamos contestando o Tratado de Madrid, de 1750, e, por fim, o Tratado de Badajoz, de 1801, que é a volta ao Tratado de Madrid e delimita de vez aquela fronteira lá do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, com relação às colônias espanholas daí da América do Sul, né? Um forte abraço a todas e a todos. Tenham todos uma boa semana.